Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. Eu sou aluno do curso de Ciências de Dados da Univesp. Faço parte de um grupo aí de apoio a estudantes, né? Chamado Univesp Helpers. E hoje o que eu vou fazer com vocês é corrigir algumas questões sobre o vestibular, sobre biologia, do vestibular da FUVEST, dia 4/12, é a primeira fase, né? Da FUVEST 2023, tá bom? Uma coisa que eu observei na FUVEST, tenho observado que ela está aparecendo provas do Enem. Eu lembro que quando eu prestei vestibular pela primeira vez na FUVEST, em 95, faz tempo, hein? Muito tempo. Era tudo separadinho: biologia, química, física, matemática, português, inglês. Hoje não. Ela ficou parecendo as provas do Enem. Então a gente garimpou um pouquinho aí das questões de biologia para apresentar um pouquinho para vocês. Especialmente comentar as respostas corretas, falar que área da biologia que caiu, isso é muito interessante. No Enem que eu corrigi desse ano, muita biotecnologia. Então vamos ver agora, né? O que o vestibular da FUVEST aí ele nos reserva, né? O que será que ele está nos querendo para a gente, né? O que será que ele nos reservou? Bem, pessoal, então aqui nós temos, né, a prova da FUVEST que eu vou corrigir, Fundação Universitária para o Vestibular, no dia 4/12, prova de Conhecimentos Gerais, FUVEST 2023, a prova Z. Então presta atenção aí, pessoal, que eu estou corrigindo a prova Z com vocês, né? Então, toma muito cuidado aí para você não se confundir, tá? Então, a prova Z é a prova que eu estou corrigindo. Talvez a sua não seja Z, você tem que fazer uma correspondência de gabarito. Tudo bem? Então vamos lá. Questão número 3 da prova Z, pessoal. Para reduzir a dependência de fertilizantes importados para a agricultura, especialmente o nitrogênio, guardem isso aqui que é importante. Cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados que podem ser úteis no cultivo de plantações. Organismos geneticamente modificados. Se eu não me engano, esse complexo não tem aqui, não existe mais, tá? Uma das propostas é transferir genes, das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos, viabilizando a fixação de nitrogênio diretamente do ar pelas plantas que não se associam a essas bactérias simbiontes. Pessoal, essa é uma questão que envolve biotecnologia, né, que envolve organismos geneticamente modificados. Mais uma questão, ó. Envolve ecologia também, porque é uma relação ecológica, né? O que nós sabemos é que os vegetais, para eles fixarem nitrogênio atmosférico, eles precisam, na verdade, de bactérias em suas raízes, tá? Senão eles não fixam. Mas algumas pessoas, aí, por essa questão, né, conseguiram transferir genes de bactérias fixadoras de nitrogênio para organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos. Pessoal, que organela vegetal se assemelha a uma bactéria? A gente estuda isso quando estuda a mitocôndria, né? Tem duas organelas que se assemelham muito a micro-organismos: as mitocôndrias e os cloroplastos. Inclusive, existe até uma teoria, né, no caso, que a bactéria, a mitocôndria poderia ser uma bactéria que se integrou a uma célula, né? Lembra disso? Então, eles estão querendo, ó, uma das propostas é transferir gene das bactérias fixadoras de nitrogênio para as organelas que mais se assemelham a esses micro-organismos. Pessoal, a gente sabe que a mitocôndria e os cloroplastos, eles têm DNA próprio, tá? Então, vamos lá. Então, onde que essa modificação genética tem que ser feita? Ela criará uma nova espécie de planta? Não, pessoal. Nova espécie de planta, quando você transfere um gene de um organismo para outro, você não cria uma nova espécie, tá? Você cria um transgênico, na verdade. B. Será realizada nos plastos ou mitocôndrias das plantas? Isso, pessoal, é isso mesmo. A alternativa correta é a alternativa B. Porque essas organelas se parecem com bactérias. Vamos ver por que não é as outras? Permitirá que bactérias fixadoras de nitrogênio se tornem mais eficientes? Não.
Você não está pegando a bactéria, você está pegando só o material genético dela para colocar numa planta. D. Falar com que as células bacterianas sejam incorporadas nos resíduos das plantas? Não. Você não está pegando a célula bacteriana, você está pegando o material genético, os genes da bactéria, não a bactéria inteira. Né? E gerará riscos para o consumo humano pela possibilidade de gestão de genes de bactérias? Não, não necessariamente. Isso não tem nenhum problema. A gente quebra o DNA do vegetal, né? Muitas vezes quebra esse DNA. Enfim, esse DNA, né, a gente não consegue nem. E, na verdade, a gente nem consegue digerir célula vegetal porque a gente não digere a membrana de celulose, a parede celulósica, né? A parede de celulose ali. E mesmo que essa célula vegetal se rompa mecanicamente, e esse DNA vegetal escape, a gente quebra esse DNA com DNases. Quebra tudo, então não vai ter esse problema na saúde humana, não, tá? Então, a alternativa B de bola. Questão 6, pessoal. Então, vamos lá. O Brasil possui a segunda maior área de cobertura de manguezais do globo. Estou falando de mangue. Pessoal, com certeza, qualquer questão que fala de mangue vai falar para a gente de ecologia. Tá? Então, não precisa nem ter medo. Falou de manguezal, essa é uma questão que envolve ecologia. Certamente, tá? Esses ecossistemas proporcionam segurança alimentar às populações costeiras, habitat para espécies terrestres, aves e peixes e sequestro de carbono. Realmente, o mangue é um nascedouro de muitas espécies. Né? A conservação dos manguezais também é uma solução eficaz para o clima. No entanto, esses ecossistemas, o seu vasto potencial natural de armazenamento de carbono, são vulneráveis aos impactos causados por atividades antrópicas. Atividades antrópicas, pessoal, são atividades do homem. O homem destrói mangue para construir casa, né? Para construir grandes condomínios, grandes empreendimentos. No Brasil, aliás, os manguezais estão em perigo. Em 2020, o governo brasileiro aprovou legislação que eliminaria a proteção de manguezais em benefício do desenvolvimento imobiliário. Isso de fato aconteceu, pessoal. O governo brasileiro não estava nem aí para os mangues. Vão fazer o que quiser lá. Felizmente, em dezembro de 2021, o Supremo Tribunal Federal considerou essa legislação inconstitucional. Então, nós estamos falando de ecologia, estamos falando de mangue, tá? Com base no texto, o processo biológico e a atividade socioeconômica sustentável que explicam a importância do manguezais são, respectivamente, então, processo biológico. A alta reciclagem de matéria orgânica. Sim, o mangue faz isso, né? E os acúmulos de nutrientes para a exploração de fertilizantes, não. O acúmulo de atividade socioeconômica não é essa, né? Não. B. O alto sequestro de carbono, sim. Você tem muita fotossíntese e muitos processos que sequestram o gás carbônico da atmosfera. E o extrativismo por comunidades costeiras tradicionais. Exatamente a alternativa B é a alternativa correta. Pessoal. O que é esse extrativismo das comunidades tradicionais? É pegar caranguejo, por exemplo, pescar peixes. Mas é a comunidade, não é aquela coisa predatória. Né? Então, essa atividade humana ela é sustentável. A palavra-chave aqui, pessoal, é sustentável. Então, por exemplo, no caso da retirar nutriente para pegar fertilizante, é um negócio industrial. Vai meter trator no mangue, vai destruir tudo. Né? C. Alta produtividade ecossistêmica, sim. E o potencial de exploração para a indústria madeireira, de jeito nenhum, tirar madeira do mangue, pelo amor de Deus, né? Não tem condição. D. Um estágio intermediário de seção ecológica litorânea e a proteção para as áreas costeiras. Um estágio intermediário de seção ecológica litorânea, não. Ele não é um estágio intermediário de seção ecológica. Né? Então, isso não é um processo biológico. Não. Seção ecológica é quando você destrói um ecossistema e você vai tendo uma reposição ali da sua fauna e da sua flora. Não é, não. E o alto armazenamento de carbono não é armazenamento, é sequestro, né? E as áreas planas que permitem expansão imobiliária, não. Expansão imobiliária destrói tudo, pessoal. Então, isso aqui é uma questão de ecologia que traz um pouco de legislação, né? Um pouquinho aí de legislação. Pode-se dizer que seja de atualidade. Então, o pessoal que lê jornal, pessoal. Jornal, aí, no caso, é muito importante, né? Então, atividade é alto sequestro de carbono, alternativa B de bola. Então,
Autossíntese de carbono é o processo biológico e atividade de extrativismo por comunidades costeiras tradicionais, tá? As comunidades de caiçaras antigos que viveriam no lugar. Tudo bem? Questão 14, pessoal. Figura seguir ilustra o xique-xique, um cacto trazido nativo da Caatinga. Caatinga é algo do semiárido, certo? Então, são vegetais que vivem onde? Onde você vai ter xique-xique? Você vai ter xique-xique em lugar de alta temperatura, né? E baixa umidade relativa. Lá no Nordeste é mais comum, mas você pode ver xique-xique, sabe onde? Na região de Itu. Quem já esteve ali na Fazenda do Chocolate em Itu, se você subir, você vai ver xique-xique. Então, é um lugar mais seco, mais quente, tá? Mas é mais no Nordeste, lá na Caatinga. Dada a sua alta capacidade de armazenamento de água, a planta é muito utilizada para a alimentação de bovinos e caprinos, inclusive de seres humanos, especialmente durante períodos de seca, como aludido em Angústia. Angústia é uma grande obra de Graciliano Ramos, né? Autor de Vidas Secas. Amaro Vaqueiro alimentava-se nas secas com sementes de mucunã lavadas em 7 águas, raiz de imbu, miolo de xique-xique e de tempos em tempos soltava uma cabra no chiqueiro e atirava a culpa à Sussuarana. O acúmulo de água no xique-xique é possível pela... Pessoal, isso aqui é uma questão de botânica também, tá? Ela envolve um pouquinho de ecologia, mas é uma questão mais de botânica. Diminuição da perda de água devido às folhas modificadas em espinhos. Pessoal, cuidado com a pergunta. Aqui o acúmulo de água é possível. O xique-xique transforma folha em espinho para evitar a perda. Mas isso não explica o acúmulo, tá? Essa é a pegadinha dessa questão. B. Menor taxa de fotossíntese? Não, ela é verde, o caule é verde, né? A clorofila está no caule. C. Presença de células especializadas no parênquima aquífero do caule da planta. Para mim, a alternativa C de cebolinha. O que é parênquima aquífero? É um parênquima, na verdade, são células que são capazes de guardar água no seu citoplasma. D. Raiz avantajada que capta melhor a água disponível nas previsões do solo? Sim, isso está correto. E adaptação das folhas que pode acumular água em seu interior. Não, as folhas não acumulam água, ela vira espinho. Pessoal, essa questão, a resposta dela é a alternativa C de cebolinha, tá? Então ela consegue acumular. Porque veja a pergunta: por que ela consegue acumular água? Porque ela tem um parênquima especializado, um parênquima aquífero, né? Que armazena água. Mas você pode dizer que o que está na alternativa, tanto A como D, são corretos. Mas ela não responde à questão, tá, pessoal? Muito cuidado. A alternativa tem que responder à questão. Questão número 53. A figura representa 3 momentos sucessivos da população adulta de uma determinada espécie de peixe em uma região em que há atividade pesqueira. O momento 1 representa a composição da população adulta antes da pesca. No momento 2, observam-se os sobreviventes adultos logo após a pesca. Momento 3 representa os indivíduos adultos após alguns ciclos de reprodução. Pessoal, isso aqui é uma questão de ecologia. Tá? De cara. Interessante, tem muita questão de ecologia nessa prova, hein? Baseado na figura, é correto afirmar que A. O impacto causado pela atividade de pesca alterou a produtividade primária do local, o que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo. Não. Não houve alteração aí, pessoal, da produtividade primária, não. A produtividade primária depende de outros organismos, tá? B. A população não conseguiu recuperar sua abundância de indivíduos após a atividade de pesca. Não. Isso é mentira, ó. Porque aqui você tem peixes maiores, peixes menores. Aí você tem uma diminuição, e aqui você já começa a ter mais peixes e peixes um pouquinho maiores. Então, B não pode ser. C. Os indivíduos maiores não conseguem se reproduzir depois da pesca
devido ao estresse fisiológico causado por essa atividade. Não necessariamente, pessoal. Estresse fisiológico, não. A atividade de pesca vai e acaba, né? Ela não é uma coisa que fica. O estresse é uma coisa crônica. Isso aqui é a pesca é uma coisa aguda, né? Acontece a pesca para a pesca. Né? D. Essa atividade de pesca é sustentável ao longo prazo. Não. Não causa impacto? Lógico que ela causou. Olha, aqui você tinha peixes maiores, né? Maiores. Aqui você tem peixes, mas você tem peixes menores. Aparentemente, uma quantidade menor. Ó, depois de um certo tempo, os peixes ainda estão pequenos, eles vão ter que crescer ainda. Então, impacta sim. Então, aqui existe um impacto ecológico. Ou se tem, né? Se não tivesse impacto, teria que ter peixe grande aqui, né? Em 3, o que você não vê. E a pesca priorizou os peixes maiores, causando uma seleção artificial que resultou em uma população de peixes menores ao longo do tempo. Exatamente, alternativa E. E de elefantinho cor-de-rosa. E realmente a pesca prioriza os animais maiores, a rede de arrasto, né? Você vê que você teve uma diminuição desses peixes. É uma seleção artificial, é o homem que seleciona, né? Então eles preferem os peixes maiores, alternativa E de elefante, tá bom? Questão 79, pessoal. A figura representa o ciclo da leishmania, causadora da leishmaniose. Então, isso aqui é uma questão de parasitologia, né? Uma questão de parasitologia. No Enem também houve questões de parasitologia. É uma questão de saúde, né? Saúde pública. É uma questão, pessoal, aí é interessante, né? Porque é uma questão que está envolvendo, eu vou ver o que mais está envolvendo aí, tá? Mas envolve saúde e parasitologia. Ecologia, de uma certa forma, também, porque essas doenças aí, no caso da leishmania, tem um mosquito, né? Tem a ver com ecologia, com destruição de habitat. Então, você tem um ciclo de vida aí. Então, vamos lá. O parasita sobrevive nas células do hospedeiro, né, mamífero, pela inativação das enzimas enzimas da 1, o que bloqueia a digestão intracelular. Então, vamos lá. O parasita, você não precisa, na verdade, nem ver muito esse ciclo de vida, viu, pessoal? Mas vamos lá. O parasita sobrevive nas células do hospedeiro mamífero pela inativação de enzimas da ou do 1, o que bloqueia a digestão intracelular. Pessoal, que organismo. Ah, isso aqui é uma questão de citologia também. Olha quanta coisa você tem numa questão, pessoal. Né? Pessoal, que organela faz digestão intracelular? Até onde eu saiba, quem faz digestão intracelular é o lisossomo. Não é isso? Então, está tendo um bloqueio do lisossomo, tá? E possibilita a continuidade do ciclo da leishmania. A leishmania não é morta dentro do lisossomo. Uma das formas de se prevenir a transmissão dessa doença é. O pessoal, há muito tempo falava que a leishmania tinha que sacrificar o cachorro. Mas os estudos mostraram que não. Você tem que preservar o ambiente e evitar que o mosquito pique as pessoas, tá? Então, você tem que evitar a picada do mosquito. Então, vamos lá. As lacunas 1 e 2 podem ser preenchidas corretamente por. Pessoal, fazia muito tempo que a FUVEST não tinha questão assim, né? Preencher lacunas. Então, vamos lá. Pessoal, mitocôndria não pode ser. A organela é lisossomo. Então, alternativa A, B e C, você já pode dar um chutão nelas, ó. Já era. Isso aqui não serve para nada. Porcaria. D. Lisossomo tratando esgotos? Não, pessoal. Tratamento de esgoto tem muito mais a ver com doenças veiculadas por fezes. Tá? E E. Lisossomo utilizando repelente. Exatamente. Repelente para evitar os mosquitos. Eu não estou conseguindo colocar aqui, pessoal, mas eu vou. Aqui está difícil de colocar, tá? Mas seria a alternativa E de elefante. Aqui está ficando muito baixo e acaba. Tentei não. Então, quando você fala de tratamento de esgoto, você está falando de doenças veiculadas por fezes, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá bom? E para finalizar a sexta questão, espero que eu vou olhar para um rapidamente, corrigir só 6, não sei se existem outras, mas acho que são 6 questões, assim, que a gente pode falar que é puramente biologia, né? Pessoal, uma questão clássica de genética. Olha, isso aqui é uma questão de heredograma, isso aqui é uma questão clássica.
Pessoal, uma dica que eu dou de estudo para vocês é o seguinte: sempre estudem genética. Porque os vestibulares sempre trazem questões de primeira lei. E é uma questão de primeira lei, tá? O endograma a seguir mostra o aparecimento de AME, atrofia muscular espinhal, em menino, filho de um casal de primos. Então, isso daqui, esses dois tracinhos são casamentos consanguíneos. E esse menino aqui é um menino afetado, tá? A AME é uma doença autossômica recessiva rara. Pessoal, se ela é autossômica recessiva, o indivíduo afetado tem dois alelos recessivos, ele é azinho, azinho, tá? Muitas vezes fatal na primeira infância, provocada pela morte de neurônios motores. Você percebe que nada disso é importante para você resolver a questão, né? A coisa mais importante para resolver a questão é essa informação aqui, ó. O resto é cultura geral, então vamos lá. Uma das causas da ME é uma mutação no gene SMN1, cuja frequência é de 2% da população sem AME. Uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante. Perfeito. Mas você não precisa disso para resolver a questão, tá? Muito cuidado, pessoal. O vestibular, às vezes, ele traz informações que não são necessárias para você responder a questão, tá bom? Considerando os genótipos prováveis da mulher 22, ele quer saber como é o genótipo dessa mulher aqui. Essa é a questão. Essa mulher aqui está sendo a pergunta, tá? Marca assim, pessoal. Risca o vestibular mesmo, tá? Considerando os genótipos prováveis da mulher 22 e que não há relação de parentesco com o seu parceiro, que é esse carinha aqui, ó. A probabilidade de uma criança deste casal ser portadora da ME é uma em... Boa pergunta. Vamos ver isso aqui, como a gente vai resolver isso aqui, né? 1 em 300. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui tem algum... Aqui a gente tem algumas questões que são muito interessantes, tá? Então, vamos lá. Então, vamos prestar bem atenção nisso daqui. Essa questão não é uma questão muito simples, tá? Vamos isolar esse casal aqui, então, tá? Né? E 2. Se eles tiveram um filho afetado, que é o 2, 3, né? E ele é azinho, azinho, a gente sabe que um azinho veio da mãe, outro veio do pai, correto? E se eles são normais, eles têm que ter um alelo dominante. Qual a probabilidade de uma criança desse casal ser portadora? Então vamos lá. Aí você tem essa mulher casando com esse indivíduo, estou repetindo aqui o heredograma, tá? Que não tem nenhum parentesco. E o pessoal quer saber qual a probabilidade de ter uma criança, né, desse casal ser portadora da ME, quer dizer, ser afetada. Ele quer saber qual a probabilidade de uma criança, né? Ele não fala se é homem ou mulher, então você faz um losango. Mas essa criança ser afetada, é isso que ele quer saber. Pessoal, como a gente faz isso aqui? A gente tem que saber algumas coisas aqui. Tem que saber o genótipo dos pais. Então vamos começar a falar do genótipo. Vamos mudar a cor de canetinha aqui, fazer a canetinha preta. Então vamos lá. Pessoal, essa mulher aqui, ela tem que ser azão azinho, tá? Ela precisa ser azão azinho. Qual é a chance disso acontecer aqui, né? Então vamos lá. Os pais dela, né? Então assim, vou colocar até aqui, ó. O pai era azão azinho. Pai, né? O pai. E a mãe, azão azinho. Quando você faz aqui um tabuleiro de cruzamento, o que você tem? Essa mulher poderia ser azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, a chance dela ser heterozigota, a probabilidade da mulher 2 ser heterozigota é de 2 em 4 ou meio. Por que eu consigo determinar isso, pessoal? Eu consigo determinar isso por quê? Porque eu sei os pais.
Desse indivíduo aqui, eu não sei nada, mas o que eu sei é o seguinte: uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante. Então, uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante. Um alelo é o heterozigoto. Porque se você tiver dois alelos mutantes, você é afetado. Então, quem é um alelo mutante? Um alelo mutante é o heterozigoto. Então, qual é a chance? Se é 2%, é 1/50. Então, a probabilidade do indivíduo 2,1 ser heterozigoto, ela é 1/50. Nossa, professor, mas como o senhor sabe? Porque a questão está me falando. Sabe por quê? Porque eu não tenho nenhum parente dele. Eu tenho que fazer uma estimativa pela população, estimativa populacional. Essa era uma questão muito meio mais complicada, tá, pessoal? Agora, qual que é a probabilidade deles terem um filho, né? Azinho, azinho. Aí é bem interessante também. Aí você tem várias coisas que podem acontecer. Deixa tem várias probabilidades condicionais, né? Vou apagar aqui a borrachinha. Então, vamos lá. Pessoal, então a gente sabe a probabilidade do pai ser heterozigoto é 1/50, da mãe é meio. Agora, e se eles forem isso, por exemplo, se o pai for azão azinho e a mãe for azão azinho, qual a probabilidade do filho ser azinho azinho? Ela é um quarto, né? A probabilidade seria um quarto. Então, então aqui você tem uma probabilidade, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado aqui. Porque aqui, para ele ser azão azinho, qual a probabilidade, né? Quando esse casal, como eles são azão azinho, azão azinho, a gente pode usar esse lidograma aqui. Então, a probabilidade dele ser azinho azinho é de 1/4. Mas toma cuidado com isso. Sabe por quê? Por que eu coloquei esse 1/4 e não coloquei muitos detalhes como aqui? Porque a probabilidade dele ser azinho azinho veja bem, a probabilidade do pai dele ser heterozigoto, ele tem que ser heterozigoto. O problema não fala que ele é heterozigoto, então você tem que supor que ele poderia ser azão. A mãe é heterozigota, então é meio, não é isso? É meio também. É meio. E a probabilidade dele ser azinho, né? A probabilidade dele ser azinho. Essa probabilidade, pessoal, vou dar uma olhadinha aqui. Esse azinho. Tá. A chance desse caso ser portadora. Não é provável dela. Ah, pessoal, tem uma coisinha aqui. Deixa eu só corrigir aqui. No caso da mãe, né? Uma pegadinha aqui, ó. Muito cuidado. Essa mãe, a probabilidade dela ser azão azinho é 2 em 3. Epa, o que aconteceu? Peraí. Vou mostrar para vocês, pessoal. Como ela nasceu normal, uma pegadinha aqui, esse problema é difícil, hein, pessoal? Não é fácil, não. Como ela nasceu normal, eu tenho a certeza que ela não é azinho. Então, azinho aqui, nesse caso, não vai contar para o cálculo da probabilidade. Então, a chance da mãe da criança ser azinho é duas chances em 3. Mas por que, professor? Porque eu sei que ela já nasceu e eu sei que ela é normal. Ela é adulta, ela está tendo um filho. Então, ela não é azinho. Então, é por isso que aqui é 2/3, tá? Muito cuidado, pessoal. Esse problema não é fácil, tá? Eu fiquei olhando aqui e falei, tem alguma coisa errada aqui. Vou colocar aqui acho que tem que ser, pera só um minutinho. Uma borrachinha e colocar um pretinho aqui, básico. 2/3.
Vamos 150. Isso. Agora sim, quando você calcula a probabilidade do filho, aí sim, pessoal, vou fazer até um quadrinho aqui embaixo para ficar separado. Aí vai ser aquela coisa, porque o pai, a gente sabe, né? O pai desse menininho aqui, ele é azão, ele é azão, azinho. Aí você sabe que. Vou fazer aqui mais aqui embaixo, peraí, pessoal. Deixa eu organizar aqui melhor. Isso. Vou colocar aqui do ladinho, tá? Eu sei, por exemplo, que o pai desse menino aqui é azão, azinho. Né? E que a mãe é azão, azinho também. E eles se casaram, né? Tiveram um filho. Então, como pode ser o filho? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Pessoal, essa criança não nasceu, ela é uma possibilidade. Qual a probabilidade dela ser azinho, azinho? Aqui no caso, dela nascer azinho, azinho, é 1/4, tá? Que é o que a gente colocou aqui. Professor, mas a probabilidade aqui é condicional, não é? É. Sabe por quê? Porque eu vou até mudar aqui, pessoal, a nomenclatura para a gente poder não confundir. Então, qual a probabilidade dele ser afetado pela AME, né? Essa doença aqui. A probabilidade dele ser afetado pela AME é. Vamos ver aqui direitinho. Essa criança, para ela ser afetada, ela tem que ser azinho, azinho, né? Então, qual a probabilidade dela ser azinho, azinho? Ela ser homozigota recessiva. A gente viu que é de 1 em 4. Mas qual é a probabilidade dela ser afetada por essa doença, né? Pela atrofia muscular espinhal? Ela precisa que o pai dela seja azão, azinho. Isso é 1/50, porque eu não sei nada sobre ele. Então, na população, eu sou 50. A mãe dele, ela tem que ser obrigatoriamente heterozigota. Eu sei que a chance disso acontecer é de 2/3. 2/3 por quê? Porque eu fiz o cruzamento aqui. Eu sei com certeza que ela não é afetada, porque ela é adulta e está tendo um filho e não tem sintoma. Então, dela ser azinho, azinho é 2/3. 2 chances em 3. O pai tem que ser azão, azinho, o filho tem que ser azão, a mãe tem que ser azão, azinho, para quê? Para ter um filho azinho, azinho. Você vê um azinho do pai e um azinho da mãe. E a criança tem que nascer com 2 aranhas recessivos. Ela tem que ser azinho, azinho, que é 1/4. Então, são essas probabilidades que vão ser usadas aqui, né? A probabilidade do pai ser heterozigoto, que é 1/50, da mãe ser heterozigota, que é 2/3, e da criança nascer azinho, azinho, que é 1/4. Isso vai dar 2/600. Isso. Isso dá uma chance em 300. Então, a probabilidade é 1 em 300, alternativa D de dado. Dado para você tirar 10. Percebeu? Até eu tava me enganando aqui. Muito cuidado com esses detalhezinhos, tá? Ó, e qual que é a chave aqui? Qual que é o perigo de você errar? É o 2/3, porque a mãe, você tem certeza que ela não é afetada. O filho não nasceu, por isso que eu coloco o azinho, azinho como 1/4, tá bom? Então aqui você tem probabilidade do pai ser heterozigoto, da mãe ser heterozigoto e do filho ter a ser azinho, azinho. Tudo bem, pessoal? Eu não me preparo para fazer a prova, tá? Porque eu quero fazer a prova como vocês fazem. Uma prova natural, uma prova que eu possa ser pego de surpresa também, como qualquer candidato. Se eu tivesse prestando essa prova, pessoal, eu estaria sentindo muitas dificuldades, né? Eu estaria com muitas dificuldades aí, tá bom? Então, eu quero desejar para vocês um sucesso no vestibular da FUVEST. Espero que vocês tenham passado para a segunda fase bem e que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, manda no canal. Outra coisa, pessoal, assiste os vídeos, mas dá uma força para a gente, dá um joinha lá, compartilha, se inscreve no canal, dá um joinha para dar uma força para nós, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês e até a próxima.